queridos do Pai, aqui é a Tilá Talá do Comunhão com Abba e hoje eu quero falar com você algo muito importante: como permanecer no foco do que Deus te chamou. E para falar sobre isso, eu quero te contar um sonho. Os sonhos são a linguagem de Deus e a comunicação do Senhor enquanto nós dormimos. E o Senhor falou profundamente comigo através desse sonho que eu vou compartilhar com você. Eu sonhei que eu começava a louvar, a cantar, e à medida que eu cantava eu ia voando muito alto. Contudo, eu estava em uma cidade com as ruas muito escuras. Então, à medida que eu cantava, eu voava e eu não andava naquela cidade. Eu voava e começava a ver toda uma visão por cima. Mas as pessoas começavam a segurar na minha perna, a me puxar para baixo e a dizer: você não é melhor do que nós. Você tem que andar, porque aqui nós andamos, você não pode voar. E eu ficava no sonho um tanto descontente com aquela atitude. E eu entendia que se eu continuasse louvando, eu ia continuar voando, mas a pressão das pessoas era tão grande e elas repetiam a frase dizendo: você não é melhor do que nós, você foi feita para andar e não para voar. Aqui nessa cidade nós andamos e não voamos. E elas falavam com crítica, com raiva. Então eu começava a andar, mas dentro de mim eu sabia que eu não tinha sido feita para andar como aquelas pessoas. E quando eu começava a andar, eu começava a perceber que mais escuridão ia tomando aquela cidade. Então eu começava a louvar do meu coração para o Senhor. Não era uma canção específica, louvar o meu coração para o Senhor, e eu voltava a voar. E quando eu começava a voar, dois espíritos malignos na representação de um formato humano começavam a voar também, e eles me seguravam muito forte e eles diziam: você não vai voar, você está impedida de voar, nós vamos te destruir, você não vai voar. E ali naquele sonho eu começava a louvar, tentando sair daquela situação, mas a pressão era tão grande que eu começava a me render e a acreditar que eu não ia conseguir romper e continuar voando. Então, de repente, eu começava a compreender que eles eram espíritos malignos e que, assim como aquelas pessoas estavam sendo usados para bloquear o meu voo com Deus. De repente, eu apareci em um outro cenário de dia e eu estava caminhando sobre um campo muito grande, um campo muito vasto. Só que naquele campo a estrada era feita de pedregulhos, muitas pedras. E apareciam duas mulheres cristãs e elas estavam usando salto alto. E elas colocaram um salto alto em mim, então eu também apareci usando uma sandália, um sapato de salto alto. E queridos, eu não uso salto. Eu acho que em toda a minha vida eu devo ter usado salto, sandália, sapato de salto umas 3 vezes em toda a minha vida. Eu não tenho costume de usar salto. E eu virava para elas e falava: por que nós iremos andar de salto, passar por uma jornada de pedregulho se nós podemos voar? Por que caminhar com dificuldade se nós podemos voar? E elas começavam a dizer: não, nós não podemos voar e você não vai voar porque nós não podemos voar. Aqui nós precisamos cruzar de salto essa estrada de pedregulho. E eu dizia: mas eu posso voar, e vocês se louvarem, vocês também irão voar. Então eu começava a cantar e começava a levantar voo. E elas começavam a dizer: se nós não podemos voar, você também não pode voar. E eu ficava muito preocupada com aquela situação e eu tentava segurar uma de um lado, outra do outro lado e cantar para fazê-las subir junto comigo, mas elas eram muito pesadas. Eu não podia e não tinha habilidade de louvar, voar e carregar duas pessoas comigo. Então eu dizia: vocês precisam louvar e precisam voar para cruzar, eu não posso carregar vocês comigo. E era impossível carregá-las. E elas continuavam naquela pressão de que eu era obrigada a usar o salto e a passar pela estrada de pedregulho a pé. Então, de repente, eu parava tudo e eu começava a louvar com todo o meu coração ao Senhor, e eu levantava voo, um voo muito alto, ao ponto de eu alcançar o sol. E agora eu quero dizer para você o que esse sonho representa. Esse sonho representa exatamente o que acontece na minha vida e na sua vida. Deus, Ele deu dons específicos para cada um.
E muitas vezes o chamado de Deus na sua vida, os dons que Deus te deu, ele é diferente da massa, da maioria. Mas se vem do Senhor, isso não significa que você deve deixar a crítica das pessoas, a pressão da sociedade religiosa e o espírito maligno que opera sobre todas essas coisas, que é para calar você, para roubar o que Deus tem na sua vida, te paralisar e te impedir de voar. E aqueles que caminham com o Senhor, na jornada que o Senhor prepara, eles terão as suas forças renovadas, eles farão o quê? Voarão como águias. Em Filipenses 3, no verso 13 e 14, Paulo diz algo maravilhoso a respeito. Ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me ou deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá para a interpretação do entendimento da linguagem desse sonho. Eu começava a voar quando começava a louvar ao Senhor cânticos espontâneos. O que são cânticos de louvores espontâneos? É tudo aquilo que você louva, engrandece ao Senhor, que sai original do seu coração. Significa que não são as canções que outras pessoas fizeram, que são repetidas, mas aquela adoração que sai do seu interior para o seu Criador, do seu interior para o marido da sua alma, para o seu Salvador, para Jesus, para o Pai, para o Espírito Santo de Deus. E isso nos faz romper a atmosfera humana, nos faz romper a atmosfera do natural e espiritual maligno e ser livres para voar e alcançar novas dimensões celestiais com o Senhor. Mas isso pode ser um tanto diferente para as pessoas que se dizem cristãs, mas ainda têm uma mente carnal ou um coração carnal. Existem 3 tipos de categorias de pessoas no mundo cristão. Aqueles que nunca tiveram um real encontro com Deus, então eles não têm experiências com o Senhor, mas apenas vivem uma vida religiosa, então tudo que é diferente da caixa religiosa deles, eles criticam, eles falam mal, mas tem uma vida infrutífera. A segunda categoria de pessoas que são aqueles que até amam ao Senhor, mas são imaturos, eles não têm maturidade. Então tudo também que é original, que é diferente, eles também criticam e são infrutíferos. Mas a terceira categoria de pessoas no mundo cristão que amam a Deus, que estão atentos à voz do Espírito e que desejam ir mais alto com o Senhor, não em palavras, mas em atitudes. E esse sonho representa muito bem tudo isso. Então, assim que eu cheguei na cidade, a cidade estava escura e eu começava a louvar ao Senhor e começava a voar. As pessoas daquela cidade tentavam segurar as minhas pernas, ou seja, dizer: a sua caminhada está errada, você não pode proceder desse jeito, nós somos feitos para caminhar, você tem que caminhar. Que é quando o mundo religioso cristão, ele deseja te obrigar a ser como eles são. Então você se torna a cópia da cópia da cópia e não original com Cristo. E isso vai gerando portas para esses espíritos de opressão tentarem te desencorajar e te desanimar de viver no foco do que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. E a segunda parte do sonho, quando eu apareci um campo muito grande e começava a voar e a louvar, e apareciam 2 mulheres cristãs e elas estavam usando salto alto e elas queriam percorrer uma jornada de pedras, de pedregulho, usando salto alto. Na sua sã consciência e na minha sã consciência, ninguém atravessa uma estrada de pedregulho usando um sapato de salto. Mas o que isso significa? O formato que o mundo religioso ele tenta impor em todos aqueles que vêm além com o Senhor.
que desejam voar além com o Senhor. Eles dizem, não, há um formato social que você deve seguir. Não, você deve ser assim, você deve proceder assim. Eu não estou falando dos valores e respeito ao Senhor. Eu estou falando das doutrinas humanas engessadas que cuidam muito da aparência do físico, no sentido de ser a cópia do homem e não a imagem de Cristo, e que terminam matando e sufocando o novo de Deus que o Senhor quer gerar. Então muitas pessoas falam, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o sobrenatural, mas o sobrenatural ele está fora do padrão natural. O sobrenatural de Deus ele não se encaixa no padrão humano e nem no padrão religioso, porque ele é sobrenatural, ele é celestial, ele é um derramado vinho novo de Deus, do novo azeite do Senhor. E eu quero te encorajar a deixar todas essas críticas de lado, a não dar ouvidos a toda voz de pressão e opressão, mas firmar no foco da palavra do Senhor a respeito da sua vida, no chamado que o Senhor tem para a sua vida e através da sua vida, e louvar ao Senhor. Viver uma vida de adoração genuína e original dentro de você, para que você possa voar com o Espírito Santo de Deus. O que seríamos de nós hoje se Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, não tivesse nos explicado tão profundamente acerca de assuntos tão importantes que começaram a ser tratados como mera tradição e religiosidade? O que seríamos de nós se Deus não tivesse levantado profetas para trazer mensagens que na época era totalmente contramão do que todos acreditavam e viviam? O que seria de nós se o próprio Deus, Jesus Cristo, não tivesse vindo a nós e nos ensinado como ser livres de toda a tradição humana que mata o Espírito Santo e ser livre para viver a partir da realidade celestial e voar com o Senhor? Então eu gostaria de te fazer uma pergunta muito sincera. Você vive a sua vida com Deus para suprir as expectativas das pessoas, do sistema religioso, da sociedade ao seu redor? Ou você vive a partir das verdades do reino de Deus? Ou você vive a partir das perspectivas celestiais do Senhor na sua vida, que te fazem voar dentro do reino que está dentro de você, do Cristo que já te ungiu e está dentro de você e deseja se manifestar através de você? Medite nisso e escolha ser livre com aquele que te libertou, e voe alto com o Senhor, cheio de gratidão e louvores àquele que te ama e te guarda. Seja abençoado em nome de Jesus.